relógio marcou 11h30, certo? O meu marcou. Então, vem que chegou a nossa hora. É hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Você sabia que hoje, 8 de abril, é Dia Mundial de Combate ao Câncer? Hoje a gente conversa sobre isso aqui, mas eu te proponho uma abordagem diferente para falar sobre essa doença. Eu quero conversar sobre a importância da rede de apoio, a importância do apoio emocional aos pacientes oncológicos. Alguém da sua família já passou por isso? Como é que foi para vocês, hein? Você está passando por isso? Me conta pelo WhatsApp da redação 997524005. Esse é só um dos muitos assuntos que eu quero a sua participação. Afinal, a hora é nossa. A gente abre a edição de hoje falando sobre a prisão de 2 homens que haviam roubado um caminhão de carga. Foram os agentes da Guarda Municipal de Jacareí que pegaram os criminosos e resgataram o motorista que estava sendo feito refém. Sobre esse assunto a gente conversa agora ao vivo com o Pedro Coralha, que está na cidade. Oi, Pedro, bom dia para você. Que história, hein? Olá, Marcela, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Estamos aqui em Jacareí para falar sobre essa ocorrência, né? E detalhe, que ela não começou aqui em Jacareí, ela começou lá na Grande São Paulo, em Guarulhos, com a rendição do motorista e então esses criminosos vieram até o Vale do Paraíba e se depararam com a GCM de Jacareí, que conseguiu dar um desfecho feliz para essa história. Eu converso agora com o comandante Alexandre, da GCM aqui de Jacareí. Comandante, muito bom dia, obrigado por conversar com a gente. Essa operação, então, nesse trabalho todo, começou em Guarulhos. Quando eles chegaram aqui, se depararam com a GCM, que conseguiu impedir essa ação. Como é que foi? Muito bom dia. Bom dia, Pedro. Perfeito. A ação começou em Guarulhos, o motorista tinha sido rendido num posto na cidade de Guarulhos e tomaram sentido Jacareí. Segundo informação, o caminhão seria passado para outras 2 pessoas que estariam na cidade aguardando, né? Aí vai caber a investigação da Polícia Civil. A nossa viatura estava em patrulhamento, policiamento preventivo na região do Terra de Conceição, viu um caminhão, se aproximou, e o motorista viu a oportunidade de se salvar. Se joga do caminhão, né, pede ajuda da guarnição, a guarnição se aproxima do caminhão, os indivíduos saem em fuga a uma mata próxima ali do local, a guarnição sai no encalço dos indivíduos e tem o êxito de abordá-los, né, inclusive um deles armado com uma pistola Taurus 765. E nessa operação, nesse combate aí à criminalidade, eles foram presos, levados para a delegacia, ainda estão sob poder da justiça, e o motorista também foi atendido, está tudo certo? Isso. Após a prisão ali em flagrante, foi dado voz de prisão, conduzida à autoridade policial, que ratificou a prisão, né? Na verdade, foi um crime, um roubo triplamente qualificado, né? Graças a Deus, o motorista está bem, né, agradeceu à guarnição, uma ação rápida, precisa da equipe, né, está em andamento agora a investigação, porque a carga envolvia uma carga de plástico, aproximadamente R$160 mil, e agora compete à Polícia Civil dar prosseguimento no andamento da investigação. Mas a Guarda Civil está em todo canto da cidade, né? E justamente, né, para a gente encerrar, acontecendo em Jacareí, nessa madrugada, inclusive, também, né, uma atuação que não parou. Perfeito, Pedro. Nosso canal de emergência é 153. A guarda é servir e proteger sempre, 24 horas. Canal 153. Esse é o canal de emergência. Perfeito. Comandante, mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Bom, Marcela, um desfecho feliz, né? O comandante falava aqui, o assalto, né? O roubo, na verdade, começou lá em Guarulhos, veio para cá, eles chegaram aqui em Jacareí por volta de 11h20 da noite, foi quando se depararam com a GCM na região do Terra de Conceição e, felizmente, o motorista está bem e agora esses 2 criminosos aguardam aí a justiça, Marcela. Pedro, obrigada pelas informações, viu? Daqui a pouquinho eu te chamo de novo, porque eu quero conversar contigo sobre um outro caso envolvendo polícia, mas lá do litoral. Eu sei que você tem informações para trazer para a gente, tá bom? Daqui a pouquinho a gente te chama novamente. Esse caso que a gente vai conversar com o Pedro já é um caso que chocou toda a nossa região, em especial o pessoal do litoral, que é a morte de uma mulher em Ubatuba. Ela foi assassinada a tiros enquanto trabalhava e a gente tem imagens das câmeras de segurança para dividir com vocês. O Pedro estava em Jacareí agora há pouco e eu continuo falando sobre Jacareí, porque lá na cidade, em Jacareí, a Polícia Rodoviária Federal recuperou um carro que tinha sido roubado em 2023 na capital paulista. O veículo foi encontrado ontem à noite. Quem estava dirigindo esse carro era um homem de 32 anos. Tinha mais gente com ele no veículo. E ele contou aos policiais que o grupo estava indo para um prostíbulo
no Guarujá, cidade que fica no litoral sul de São Paulo. O policial perguntou então como é que eles iam pagar os custos da viagem, porque eles não estavam levando nada, não estavam levando nem cartão de banco. E aí um dos integrantes desse grupo disse que se preciso fosse, ele venderia até o próprio celular para pagar os custos da viagem. A história estava estranha, né? O policial não é besta. E aí ele começou a fazer o quê? Uma vistoria no carro. Ele constatou que os vidros tinham sinais de adulteração. O motor do veículo também. O chassi também. Ou seja, o carro estava adulterado porque era roubado. O crime foi em outubro de 2023. O motorista foi preso por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor e ninguém foi lá para o tal prostíbulo no Guarujá. Em São José dos Campos, um homem foi preso por estupro. Ele já tinha sido condenado a 8 anos de prisão, mas estava foragido. Ele foi encontrado ontem no Parque Industrial. A polícia não deu detalhes sobre esse caso, mas confirmou que o homem era procurado pela justiça. 2 adolescentes foram apreendidos em Caraguatatuba. Eles fizeram uma pessoa refém no bairro da Cocanha. Eles prenderam a vítima em um carro e fizeram várias ameaças. Os 2 estavam armados e pediam dinheiro. Eles rodaram com a vítima por algum tempo e a soltaram no bairro do Getuba. Para quem não é do litoral, para quem não conhece bem Caraguatatuba, o Getuba fica a mais ou menos 17 quilômetros de distância da Cocanha, onde o crime começou. Os policiais encontraram o veículo usado no crime estacionado em frente a uma adega e lá estavam os adolescentes também. Com eles, a PM encontrou os pertences da vítima e a arma usada pela dupla. Os 2 foram levados para a delegacia e foram apreendidos. A Polícia Militar Ambiental resgatou ontem 9 aves em Pindamonhangaba. Os pássaros estavam em cativeiro de forma irregular em uma casa no bairro Cícero da Silva Prado. O responsável foi multado em R$ 4.500, mas não foi preso. As aves foram apreendidas e destinadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama. Na residência também foi encontrada uma grande quantidade de cobre. A Polícia Civil apreendeu o material e agora vai investigar a procedência dos fios. Ainda falando sobre Pindamonhangaba, um homem de 27 anos foi encontrado morto no bairro Terra dos Ipês, no distrito de Moreira César. O corpo estava dentro de um carro em uma rua sem saída. Alguns moradores contaram que ouviram barulho de tiros, correram para ver o que era e chamaram a polícia. Imagens de câmera de segurança do local serão analisadas em busca de pistas dos responsáveis por esse crime. Um avião da Força Aérea Brasileira saiu da pista ao pousar no aeroporto de São José dos Campos. Isso aconteceu ontem à tarde. Esse incidente tem o nome de excursão. E por causa desse incidente, o aeroporto de São José está fora de operação. Mais detalhes sobre esse assunto você confere no nosso portal thmais.com.br/vale. Gente, um assunto delicado para conversar com vocês agora, que aconteceu recentemente e aconteceu de novo ontem. Mais uma clínica de reabilitação foi fechada em Tremembé. Cerca de 35 pessoas, entre homens, mulheres idosas e adolescentes, estavam nessa clínica, inclusive algumas pessoas daquela outra clínica que já tinha sido interditada na semana passada. No boletim de ocorrência, consta que os internos relataram que estavam sendo mantidos lá contra a vontade e que não tinham autorização para sair da unidade. O dono da clínica foi preso em flagrante por acusação de sequestro e cárcere privado. Hoje, ele passa por uma audiência de custódia. Segundo a polícia, a Prefeitura de Tremembé deve prestar atendimento às vítimas e auxiliar no contato com os familiares para que essas pessoas possam retornar às cidades de origem. Eu chamo o assunto agora, na verdade, é um crime que chocou o litoral norte e que está movimentando a polícia de Ubatuba. Uma mulher foi covardemente assassinada enquanto trabalhava. Camila Muniz dos Santos tinha 42 anos, essa menina bonita aí da imagem. Ela tinha um pet shop no bairro Ipiranguinho. No sábado, a Camila estava trabalhando quando um homem entrou na loja e atirou contra ela. Câmeras de segurança registraram tudo. Eu já te adianto que as imagens são fortes. A gente vai dividir as imagens com vocês, mas a gente parou no momento exato do tiro. Repara que esse homem entra com um guarda-chuva, com uma máscara no rosto, atira, atravessa ali, vai para trás do balcão, atira de novo e sai. Vou mostrar mais uma vez
ele tentando ali se disfarçar com um gorro, com uma máscara, com um guarda-chuva. Ele sabia provavelmente que tinham câmeras de segurança por ali, não queria ser reconhecido, obviamente. Vai direto na Camila, aponta a arma para ela estava trabalhando ali, ó, tranquila. Atira, como se não bastasse esse primeiro tiro, ele ainda vai ali atrás do balcão e atira de novo. E aí ele vai embora. Ele não foi preso. Esse assunto está movimentando todo o litoral norte, todo mundo querendo saber o que aconteceu, por que esse homem fez isso. Não foi um assalto. Ele não entrou lá e a menina estava, puxa, sem querer, que fatalidade, foi vítima. Não, não foi. A pessoa foi ali para fazer o que fez, para matar. E matou. Pedro Coralha já está pronto para conversar comigo sobre isso? Vamos lá, Pedro. É um assunto que deixa todo mundo indignado, que deixa todo mundo chocado com a maldade do ser humano. Esse homem foi para matar. Não sou policial, não sou investigadora, mas está claro isso. Ele não titubeou, ele foi lá, atirou, foi para trás do balcão e atirou de novo. A Secretaria de Segurança Pública, até então, disse que ninguém tinha sido preso até o momento. Isso se mantém? Como é que estão as investigações sobre esse caso, Pedro? Olá, Marcela. Realmente a imagem se assemelha muito a uma execução, né? Pelo modo que o criminoso age neste meio, né? Isso foi no sábado em Ubatuba, como você bem disse, no bairro Ipiranguinha. E, de acordo com informações no boletim de ocorrência, uma testemunha apontou que uma suspeita de que o ex-marido possa ter alguma relação com esse crime. Mesmo que lá conste que existem algumas diferenças no porte físico, algumas, até mesmo na aparência dele. Claro que o criminoso está encapuzado, está com guarda-chuva, enfim. Mas existe alguma diferença física entre o ex-marido e este criminoso. Não se sabe se é a mesma pessoa ou não, mas a Polícia Civil segue investigando o caso, né? A Secretaria de Segurança Pública informou que até o momento ninguém foi preso, mas que segue trabalhando na investigação do crime. A informação que nós tivemos, Marcela, é que existem ali vários boletins de ocorrências abertos com a Camila e o seu ex-marido, porque havia ali um relacionamento muito conturbado, diversos relatos de agressão, outras separações, e aí depois voltava, e tudo leva a crer que a investigação está dando conta disso, de que o marido possa ter uma relação com este crime, sendo ele o autor ou não dos disparos com a Camila, caso que aconteceu no último sábado em Ubatuba, e a Polícia Civil segue investigando, e as imagens, que são muito fortes, vão auxiliar em toda essa investigação, Marcela. Que situação. Ô Pedro, eu não sei se você falou sobre isso, se você falou, me perdoa, mas eu queria entender uma coisa. O que chegou pra gente é que, segundo a polícia, aparece uma outra mulher na imagem, junto com a vítima, né? E essa mulher se assusta, obviamente. Primeiro ela olha o cara entrando de guarda-chuva dentro de um pet shop, e depois ela se assusta e sai correndo. É a mãe dessa menina que foi vítima desse crime absurdo, Pedro? Você tem essa informação? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar a fazer contato com o Pedro para ver se ele tem essa informação, porque chegou pra gente a informação, pessoal, de que aquela mulher que sai correndo de camiseta verde é a mãe da Camila. Vamos ver se a gente consegue confirmar essa informação, porque a história piora e muito. Se aí, você imagina, pelo amor de Deus, é traumatizante para qualquer pessoa presenciar um crime. Qualquer pessoa que tenha coração, não é o caso dos bandidos, obviamente, qualquer pessoa ficaria chocada e traumatizada com essa cena. Se é algum conhecido, então, piora. Se é a mãe, pelo amor de Deus, eu espero sinceramente que essa informação não seja confirmada. Mas, porque aí a história deixa tudo ainda mais triste. Mas vamos tentar contato com o Pedro. Pedro, voltou? Ah, então tá. O Pedro, deixa eu repetir a pergunta que eu te fiz, não sei se você chegou a me ouvir, mas eu queria saber o seguinte, a gente recebeu a informação de que o crime teria acontecido na frente da mãe dessa jovem, dessa mulher de 42 anos. Isso confere, tem no boletim de ocorrência essa informação, Pedro? Não, eu não tenho essa informação, Marcela, sobre se foi na frente. No vídeo dá para ver que existe uma pessoa dentro da loja, né? Assim, no momento em que o criminoso entra, né,
com guarda-chuva, encapuzado. Existe uma pessoa atrás ali da Camila. A Camila está bem próximo à câmera do vídeo. Existe uma pessoa ali, mas realmente não tem essa confirmação se é a mãe dela ou não, mas que existe uma pessoa sim dentro da loja e que deu ali o seu lado, a testemunha, né, a sua versão para o boletim de ocorrência. Isso existe, dado as informações da semelhança física e de algumas diferenças que possam ter entre o criminoso e o ex-marido dela, que é tratado como principal suspeito, mas que ainda também não foi localizado, Marcelo. Pedro, hoje estou recebendo a informação aqui do pessoal da nossa produção que a polícia fala que a mãe viu o crime. Não se sabe se é a mulher que aparece na imagem, mas que parece que de fato tudo aconteceu perto da família, perto da mãe dessa mulher. Terrível. Pedro, obrigada. Qualquer informação, qualquer novidade, volta a chamar a gente, tá bom? Obrigada pela sua participação. Ai, gente, que coisa mais triste, né? Pelo amor de Deus. Você imagina você tá ali trabalhando, de repente vem um cara, olha pra você e atira. Óbvio que isso acontece em fração de segundos, eu não sei nem se ela percebeu o que estava acontecendo, mas é desesperador. Que coisa mais triste, que fim mais trágico, né? Eu espero sinceramente, eu acredito que a polícia vai estar bem empenhada em resolver esse crime, em solucionar essa questão e saber quem foi que matou, quem mandou matar, por que mataram essa mulher. Tudo isso vai ser respondido, eu tenho certeza, a gente vai trazer as informações para vocês assim que essas informações forem confirmadas oficialmente. Eu sempre falo aqui, todos os dias, que eu gosto muito quando a gente conversa sobre os assuntos que acontecem na nossa região, porque o nosso noticiário é feito dos assuntos que acontecem por aqui. Crime, coisas legais, broncas, o que as pessoas estão encontrando nos bairros, quais são as dificuldades, quais são os questionamentos. A gente sempre abre espaço para você e é por isso que eu digo que a hora é nossa. E eu gosto muito quando vocês mandam mensagem para cá, tirando dúvidas, querendo a nossa ajuda para receber alguma resposta. Eu vou dividir com vocês agora o pedido de ajuda que moradores do bairro Residencial União, em São José dos Campos, fizeram para a gente. Eles estão preocupados com uma árvore que tem no bairro, ali na calçada. Eles estão com medo da árvore cair e eles mandaram um vídeo pedindo a nossa ajuda. Bom dia, Marcela. Eu estou reivindicando aqui a retirada dessa árvore pelo motivo de preocupação. Eu moro aqui há muitos anos e essa árvore foi plantada indevidamente. Não foi o dono que plantou, foi uma pessoa que plantou 3 árvores aqui na calçada, entendeu? E 2 já foi retirada e essa ficou, mas eu tenho preocupação dela cair no meu telhado, porque a natureza ela não manda, ela não avisa quando ela vem. Quando dá um vento forte, essa árvore já aconteceu de muitas árvores cair inesperadamente, né? Então a minha preocupação é ela cair em cima do telhado. O telhado eu vou ficar no prejuízo, mas uma vida ninguém traz de volta, né? É só isso. E um bom dia para você, viu? Obrigado. Um bom dia para você também. Eu falo que os moradores pediram a nossa ajuda e vocês viram um morador aparecendo no vídeo, né? Esse morador gravou aparecendo, mas as imagens que vocês viram da árvore foram enviadas por um outro morador. Por isso que eu falei que os moradores pediram a nossa ajuda, cada um do seu jeito, mas reclamando da mesma coisa. E eu tenho uma resposta para vocês. Talvez não seja a resposta que de fato vocês gostariam de ouvir, mas é a resposta que a prefeitura nos deu. A prefeitura disse que o pedido de supressão da árvore, ou seja, da retirada da árvore, foi avaliado pela equipe técnica da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade. E os técnicos avaliaram que não tem necessidade de retirar a árvore, ou seja, a prefeitura não vai até o bairro retirar essa árvore. O que a prefeitura ficou de fazer e respondeu pra gente é fazer a poda e a limpeza da árvore. E eles disseram que esse serviço de poda e limpeza vai ser feito nas próximas semanas. Então eu sei que vocês queriam que essa árvore fosse retirada, mas a prefeitura disse que isso não vai acontecer, mas se comprometeu em fazer a poda e a limpeza, tá bom? Nas próximas semanas, não deram uma data exata, mas deram ali pelo menos um norte do que vai ser feito. Se porventura o tempo passar e nada acontecer, voltem a mandar mensagem pra gente, tá bom? E se de fato a prefeitura for aí e fizer o que falou que vai fazer, que é limpar e podar a árvore, também me contem, porque aí a gente dá esse retorno aqui. Obrigada pela participação de vocês. Se você estiver assistindo a gente agora e falou, caramba, no meu bairro também tem uma árvore que eu acho que vai me causar problemas, ou então no meu bairro o problema não é a árvore não, é um buraco no asfalto, o problema é o lixo, no meu bairro o problema é que não tem médico no postinho, enfim. Se tem algum BO no seu bairro que está difícil de resolver, conta com a gente e conta pra gente,
pelo nosso WhatsApp da redação, que foi o que esses moradores fizeram. O nosso número é o 997524005. Se você preferir falar direto comigo, passa no meu Instagram, que é @mesquita.marcela. A solução do problema a gente não tem, mas a gente cobra pelo menos uma satisfação para você, morador, que eu sei que às vezes nem isso vocês conseguem por meios oficiais, não é verdade? No conversar direto com quem tem que resolver o problema. Então conta com a gente, conta pra gente que a gente vai atrás de respostas para vocês. 11h50, vou te mostrar como é que ficam as temperaturas hoje nas cidades do Vale e da Serra. Em São José dos Campos, os termômetros sobem um pouco mais hoje à tarde, podem marcar até 28 graus. 28 também é a máxima esperada para hoje à tarde em Pindamonhangaba. Para Queluz, a previsão fala em máxima de 27. Terça-feira de sol entre muitas nuvens em Santo Antônio do Pinhal, onde a máxima não deve passar dos 25 graus. Vou te fazer uma pergunta que pode ser super tranquila para você a resposta ou pode te dar aquele negocinho no coração. A pergunta é o seguinte: entrar e sair de um elevador, normal para você ou te causa certa apreensão? Para mim é normal, mas eu conheço gente que morre de medo de ficar presa no elevador. Aí alguns ouvem isso e falam assim: ai Marcela, para, que bobagem, a chance é mínima de dar problema. Pode até ser uma chance pequena mesmo, mas acontece. E vocês acreditam que tem acontecido com mais frequência atualmente? É isso que mostra um levantamento feito pelos bombeiros. Na nossa região, Taubaté é a cidade que registrou o maior número de ocorrências. Quando as portas se abrem é que finalmente o Lucas pode respirar aliviado. Tudo depois deste susto passado dentro do elevador. O pessoal foi carregar o elevador, aí como estava muito cheio o elevador com os produtos que a gente estava usando, eu fui descer no elevador do lado. Só que aí nessa, eu não sei o que aconteceu, se aquele estava muito pesado, acabou interferindo no outro. Mas na hora que eu fui descer, o elevador deu um tranco, pra cima e pra baixo, assim. Aí só sei que eu fiquei desesperado, cara. Eu falei, nossa, será que não vai abrir mais? Aí eu cliquei nos botões, assim, tudo apagado. Eu falei, nossa, agora já era, vou ficar sem ar aqui. Aí só sei que eu apertei o botão de emergência. Eu fiquei lá uns 20 minutos, cara. Mas deu tudo certo, graças a Deus não me machuquei. Mas ultimamente esse negócio de elevador tem sido um problema, né? Apesar dele ter se saído bem dessa situação, problemas com elevadores têm se tornado cada vez mais comuns. Em um levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros, nos últimos 5 anos, o Vale do Paraíba registrou 159 acidentes com elevadores. Taubaté lidera a lista com 39 casos, seguida por São José dos Campos, com 30 acidentes, e Caraguatatuba, com 16 casos. Mas quais seriam as principais ocorrências envolvendo este equipamento tão necessário? No começo, antes de você chegar, abriu, pediu o elevador, antes de você entrar, veja se ele está no andar. Segundo, você vai descer com o animal, você vai utilizar, use a guia na mão, não deixe ela solta, porque realmente pode prender ali, na hora que fechar, o fechamento é rápido e pode causar um acidente, até já tem vários relatos de animais que ficaram pendurados ali e o desespero é total. Wilson é engenheiro técnico e especialista em elevadores e explica como manter o equipamento seguro e eficiente. É a manutenção preventiva, são inspeções mensais que são feitas nos elevadores, em vários itens, desde casa de máquinas, toda a parte interna do poço, cabine, todos os sistemas de segurança são testados, verificados, analisados criteriosamente uma vez por mês. Ao longo desse período, existe a possibilidade de uma falha ou outra, uma queda de energia, por exemplo. Então, o corpo técnico tem que estar disponível 24 horas para fazer esse atendimento. A prevenção se torna o melhor meio de evitar problemas, mas caso o acidente aconteça, tem pessoas especializadas para resolver este tipo de emergência. A própria lei, ela especifica o seguinte: quem que pode ter acesso ao elevador no caso de uma necessidade de uma emergência? Ou é a empresa que tem um contrato com a pessoa, ou, na falta dessa, o corpo de bombeiros, tá? Jamais uma pessoa, o zelador, seja lá quem for, por mais conhecimento que ele tenha, ele não está autorizado pelo ponto de vista legal, de norma, de fazer qualquer atendimento, porque ele pode colocar em risco ainda maior a pessoa que está lá dentro. Pode ter um acidente ainda maior.
Um exemplo que ao eu abrir uma porta com o elevador energizado, por exemplo, forçar a abertura, esse elevador de repente ele pode começar a andar e eu posso ter um acidente. Proporções assim que não dá para a gente projetar como seria. Então ou é a empresa ou é Corpo de Bombeiros. A Patrícia é bombeira civil e passa algumas recomendações caso o elevador tenha algum problema técnico. A primeira coisa é quebrar o mito. Você não vai ficar sem ar ali dentro. Tanto que ali tem bastante oxigênio, em caso de incêndio, é o local que você não deve ir, né? Então fique tranquilo. Se possível, sente no chão, mantenha calma, né? Para que até chegar o socorro, que aí pode ser da empresa, que tem um tempo para atender, ou o Corpo de Bombeiros também. Manter a calma é tão difícil, mas é fundamental, não é? Não tem o que a gente fazer. Então, de fato, tenta, por mais difícil que seja, respirar fundo e ter calma para esperar socorro. Cristina do Jardim Portal, em Jacareí. Eu sei que tá difícil pedir calma para você, porque a sua situação me parece complicada, hein? Mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou te pedir calma, não. Eu vou te pedir para que você confie no nosso trabalho, que eu vou atrás de resposta para você. A Cristina acabou de mandar mensagem para a gente, falando que tá difícil lá em Jacareí, porque ela tá sempre pedindo providências para a prefeitura com relação a um terreno lá que tá com BO, com problema, e a prefeitura pede calma, que a demanda tá muito alta, enfim. Mas, seguinte, Cristina, já vou pedir para o pessoal da produção agora entrar em contato com você, fica de olho no seu WhatsApp, que a gente vai entender o que está rolando, o endereço certinho desse terreno que está trazendo dor de cabeça para os moradores, e aí a gente hoje mesmo vai ligar para a prefeitura para tentar alguma resposta para você, e eu te trago uma resposta amanhã, combinado? Se a prefeitura me pedir calma, eu vou voltar para aqui e falar assim, voltar aqui e falar, Cristina, tamo junto. A prefeitura também me pediu calma e não deu prazo para resolver o BO. Mas eu tenho certeza que a prefeitura vai responder, tá bom? Vamos esperar. Tenho certeza por quê? Porque eu sou otimista, tá bom, Cristina? Mas fica tranquila que a gente não vai te deixar sem resposta. Cristina do Jardim Portal, em Jacareí. Vou pedir pro pessoal da produção entrar em contato agora com você. E Thelma, ela mandou mensagem agora há pouco para mim lá no meu Instagram, @mesquita.marcela, falando, oi Marcela, bom dia, te sigo desde a outra emissora, você fez uma boa escolha, muito obrigada, eu também acho. E você também escolheu mudar de casa junto comigo, você também fez uma boa escolha, obrigada pela sua companhia, viu? E já respondi para você no Instagram mesmo aquele pedido que você me fez. A Thelma quer saber como é que ela consegue assistir as receitas com a chefe Alessandra Bittencourt. Já mandei o link do nosso canal do YouTube para você no seu Instagram, se você estiver me assistindo e não tiver visto seu Instagram, abre as suas redes sociais, porque eu já te respondi, tá bom? Aqui é assim, a gente vai na medida do possível apresentando o jornal e conversando e respondendo telespectadores, porque a hora é nossa, não é verdade? Se eu peço para vocês conversarem comigo, eu tenho que responder vocês, e eu faço isso com o maior carinho e amor do mundo. Então, Thelma, passa no seu Instagram, que eu acabei de te responder, tá bom? Pausa rápida para chamar o intervalo comercial. No próximo bloco a gente fala sobre oportunidade, a gente fala sobre empreendedorismo. Você conhece algum jovem empreendedor? Te pergunto isso porque o número de jovens interessados em abrir o próprio negócio vem crescendo aqui em São José. 11h58, volto já. Fala, chega mais vale! Aqui na nossa sala você encontra muita alegria, diversão e informação. Nós estamos aqui para te manter muito bem informado e conectado. Então sinta-se à vontade e seja a nossa companhia de segunda a sexta a partir da 13h aqui na TH Mais SBT Vale. Da nossa família pra sua família, chega mais vale! Você está assistindo Hora do Vale. Oferecimento CGTEC. Segurança para o patrimônio. Tranquilidade para você. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Serramar Shopping. O shopping do Litoral Norte. Professores transformam vidas. Mas você já parou para pensar quantas pessoas cada professor ajuda a formar? Veja o professor Osmar, em 56 anos de carreira, ajudou a formar mais de 10 mil estudantes. Será que ele tem noção disso? Para homenagear e mostrar a importância do trabalho dos professores, lotamos um grande teatro. Cada pessoa aqui representa um dos alunos que seu Osmar inspirou. Inclusive eu, que fui sua aluna. Muito obrigada, professor.
Para que os professores continuem inspirando os nossos estudantes, o governo federal oferece cursos de atualização, aperfeiçoamento, especialização e formação de professores. Conheçam os cursos em gov.br/MEC. Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Tá com o celular na mão? Aproveita e segue o Insta e o Facebook da TH+ SBT. Lá tem notícias, bastidores, cortes dos programas e muito mais. O Feirão de Verdade chegou aqui, no Auto Shopping da cidade, em Jacareí. Parcelas em até 90 dias, pagamos até a tabela FIP e são mais de 500 carros te esperando. Não vai perder, hein? Feirão de Verdade é aqui, no Auto Shopping da cidade, em Jacareí. Hoje, 2h30 da tarde. Se você batalhar, ela pode dividir uma boa parte com você. Isso parece muito bom. Pressionar a usurpadora. São 2 milhões de dólares. E você tem direito a uma parte. Nós dois temos direito. Esse dinheiro é da fábrica Bratio. Eu não quero mais 100 mil dólares. Agora, peço de acordo com o empréstimo que você conseguiu. Eu quero mais. Quero 200 mil dólares. Hoje, 2h30 da tarde, a usurpadora. O Centro Paula Souza abriu inscrições para o vestibular da FATEC. São mais de 1.000 vagas para cursos superiores em várias cidades da região. Eu vou te passar alguns exemplos de cursos. Análise e desenvolvimento de sistemas, gestão empresarial e logística. A cidade que concentra a maior quantidade de vagas é São José, mas tem vagas também em Cruzeiro, Guaratinguetá, Jacareí, Pinda, São Sebastião e Taubaté. As inscrições vão até o dia 6 de junho pelo site da FATEC e o link está no nosso site thmais.com.br/vale. Tem muita gente que sonha em fazer curso superior e depois seguir carreira em uma grande empresa, né? Outros sonham em buscar qualificação para abrir o próprio negócio. O empreendedorismo vem crescendo entre os jovens aqui na nossa região. Café moído e passado na hora e um bolinho de frutas vermelhas para acompanhar. Todas essas delícias são feitas pela Taina, uma das proprietárias desta cafeteria que fica no centro de São José. Há um ano, ela decidiu dividir a responsabilidade entre a faculdade e ser dona do próprio negócio. É um desafio, mas a gente está aqui todo dia, a gente se divide entre eu e os meus sócios e eu faço a parte da confeitaria. Eu sempre gostei de fazer doce, de trabalhar com a confeitaria. Inclusive lá em Gramado, onde eu morei, eu fiz alguns cursos na área, então eu queria me aperfeiçoar mais. Quando chegou aqui, a questão de fazer doce já foi um pouco mais simples para mim, porque eu já tinha uma experiência ali, né? Tudo isso não foi conquistado sozinha. Ela teve a ajuda do namorado, que hoje cuida das finanças do local. Eu cuido toda da parte da logística da compra, do que precisa, do quanto vai ser, aí sempre buscando trazer o melhor custo-benefício, deixando o produto com mais qualidade. A gente estava acostumado com aquela mesma demanda de pão na chapa, 5, 6 bolos no início aqui, e de repente ter que fazer 20, 30 fatias de bolo, 4, 5 bolos inteiros de torta. No início foi meio desesperador, mas a gente conseguiu alinhar certinho. O Ricardo também faz parte desse sonho. Ele estuda nutrição com o João. Veio de Ubatuba e se aventurou no mundo do empreendedorismo com o casal. Começamos a olhar, ver fornecedor, ver como é que a gente ia fazer a marca rodar. E aí eu falei, João, vamos lá, a gente precisa de fornecedor de café, vamos procurar. Aí começamos a procurar, rodamos a cidade, procurando café, fornecedor. Acabamos que a gente encontrou tudo isso todos os dias, com a rotina de estudar, fazer prova, fazer trabalho de pesquisa. Aí geralmente trabalhos são com 3, 4 pessoas, acabava que fazia eu e ele, trabalho assim de meses em uma semana, porque correria de trabalho não tem jeito, né? Com suas diferenças, cada um se dedica a aprender com excelência cada função. Mas o que eles têm em comum vai além da força de vontade. Todos têm 20 anos e são jovens empreendedores. Dados do Sebrae mostram que atualmente em São José dos Campos são mais de 17 mil MEIs abertos por jovens entre 18 e 30 anos.
o que representa 22% da quantidade de empreendedores da cidade. A gente percebe que o jovem hoje ele é muito mais antenado, né? O digital veio para ficar e ele consegue muito mais informações rápidas, né, no online. Então, sim, acredito que o empreendedorismo para o jovem faça todo sentido, até para que ele possa usar, de fato, as suas virtudes, a sua criatividade, né, o seu conhecimento para empreender. De acordo com dados do projeto Sou Ciência da Universidade Federal de São Paulo, 3 em cada 10 jovens entre 18 e 27 anos têm o sonho profissional de abrir a própria empresa. E para dar certo lá no futuro, esta escola de São José dos Campos começa a trabalhar o empreendedorismo ainda no ensino médio. Esse grupo de amigas criou um negócio há 3 anos. A aula extracurricular de Startup e Empreendedorismo incentiva que estudantes explorem ideias e estruturem empresas capazes de solucionar problemas. Soluciones é o nome da nossa empresa. Ela é criada para solucionar uma dor dos adultos, que é a falta de tempo com coisas do trabalho, com a rotina. E para isso, eles vão publicar um pequeno serviço no nosso aplicativo, que seria, por exemplo, levar um cachorro para passear ou cuidar de um filho pequeno e até ajudar idosos com a tecnologia. E para isso, um adolescente do seu condomínio iria se disponibilizar para ajudar e a gente faria essa conexão no nosso aplicativo. O condomínio ia proporcionar segurança para o adolescente e assim o adulto conseguiria ter mais tempo livre e o adolescente consegue ganhar uma grana extra. O projeto já foi premiado 2 vezes e agora o próximo passo é desenvolver um aplicativo e colocá-lo em funcionamento. E claro, por aqui a vontade delas é de continuar no mundo do empreendedorismo e colher os frutos no futuro. Você consegue pegar qualquer ideia que você gosta e transformar numa empresa, um empreendedorismo, solucionar uma dor. Então, quando você abre a sua cabeça nesse sentido, tem muita oportunidade para frente. E você se expressando com essa clareza e com essa simpatia, eu tenho certeza que vai comunicar muito bem a empresa que você criar e tirar do papel todas essas ideias nascidas junto com esse grupo escolar. Parabéns, viu? E boa sorte para vocês todos. Tem uma mensagem que chegou aqui para mim, da Eudreia, de Pindamonhangaba, falou assim, você é nota 10, seja bem-vinda à minha casa. Oh, muito obrigada, 10 é você. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua escolha de estar aqui com a gente todos os dias, viu? Beijão, obrigada. O Francisco de Taubaté está comentando sobre uma questão que tem incomodado não só o Francisco, mas eu acho que todos os motoristas, não só de Taubaté, mas de tantas outras cidades, a gente fala tanto isso aqui, mas o Francisco está falando sobre o incômodo dele com relação aos motoristas de Taubaté, porque ele falou assim, Marcela Mesquita, o trânsito em Taubaté tá um caos, tem muito motorista dirigindo sem noção, corre como se estivesse numa rodovia, observação, tem aqueles motoristas que nem usam seta. Ô Francisco, de verdade, eu não sei mais o que fazer para que as pessoas consigam entender que estar em uma direção é assumir um risco gigantesco. A seta é feita para ser usada, não é verdade? Não adianta enfiar o carro na frente do outro motorista, não é um enfeite, é uma sinalização, você dá a seta sinalizando que você quer ir para determinado lado, espera a possibilidade segura e aí sim entra. Tem gente correndo como se estivesse numa rodovia, nem na rodovia é para a gente sair correndo, é para que a gente respeite os limites de velocidade em qualquer que seja a via, numa via ali dentro do bairro, numa rodovia. É difícil, né, Francisco? Mas muito obrigada pela sua participação, porque quem sabe a gente falando, as pessoas não se conscientizam, né? Quando tem que dar bronca no poder público, a gente dá, mas quando tem que dar bronca na população, a gente tem que dar também e ser justo, certo? Obrigada pela sua participação, um beijo para você. Você tem o hábito de colocar na ponta do lápis ali todos os seus gastos básicos, água, energia, alimentação, educação dos filhos, supermercado, é tanta coisa, né? Nossa Senhora! E uma pesquisa levantou que nos últimos meses, abastecer o carro e pagar contas como a de energia, por exemplo, tem sido ainda mais complicado. O Marcelo é vendedor e usa o carro para trabalhar todo dia. Com o preço alto dos combustíveis, ele tem gastado cerca de 20% do orçamento familiar só para abastecer o veículo. Aí te obriga a ter algo como a arrecadação de renda auxiliar, alguma coisa por fora, para compensar essa despesa de perda
dentro do valor do combustível, né? E a queixa é sempre a mesma. Tudo aumenta, tudo só aumenta, né? Então, assim, fica difícil as coisas, porque o preço da gasolina, o preço do combustível eleva o preço dos demais produtos. Já o Júnior é cabeleireiro e tem o próprio salão. Por aqui ele gasta mais de R$ 2.500 somente com energia elétrica. Nos últimos meses ele tem recebido contas cada vez mais caras. A gente paga hoje em média entre R$ 2.000 a R$ 2.500 mais ou menos de energia, né? Então, considerando esse aumento que teve, isso vai aumentar mais ainda, né? De acordo com o IBGE, em fevereiro, a conta de luz ficou 16,8% mais cara. Já a gasolina teve aumento de quase 3%, chegando ao patamar dos R$ 6,43 por litro. A atual percepção do brasileiro, ou melhor, a realidade mesmo, é que todos os gastos comuns do dia a dia tiveram aumentos significativos. Um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa mostrou que os setores que mais têm pesado no orçamento do brasileiro e que tiveram maior aumento de preço nos últimos meses foram o dos alimentos, seguido dos combustíveis e, em terceiro, a energia elétrica. Para este economista, o momento é de entender como conseguir economizar em um país onde o básico tem virado luxo. No caso de alimentação, evitar comer fora de casa. A dica aí é fazer uso das marmitas, né? Quanto mais você puder já levar de casa aquilo que você vai consumir, fica mais barato e também você já sabe o que você está comendo, é uma vantagem. Tá? Na parte da energia elétrica, se você puder sair do horário de pico, você normalmente vai ter tarifas mais baratas, né? Então, no horário que todo mundo está usando a energia elétrica, costuma ter uma tarifa mais alta. E a parte do transporte, que é a outra que também pega bastante, carona solidária, sempre que for possível, utilizar pelo menos alguns dias da semana uma bicicleta, um metrô, alguma coisa que exista, né? Esteja à disposição. Além de facilitar, ser uma opção que o planeta vai agradecer, o seu bolso também vai agradecer. O Júnior tem feito o que pode e, em momentos em que não há clientes no salão, procura apagar as luzes e desligar os equipamentos. E a torcida é para que o preço do básico comece a parar de pesar tanto no dia a dia do brasileiro. A gente tenta deixar algumas luzes apagadas, alguma coisa assim, mas é lógico, a gente sempre também tem que preservar a qualidade do nosso serviço, né? Então, não dá pra gente deixar de ter, infelizmente, né? Acaba não tendo muita saída, né? Não tem, infelizmente não tem. Não tem saída mesmo. A Lúcia Silva está comentando aqui, eu perguntei se você tem o costume de anotar tudo na ponta do lápis, né? Com relação aos gastos. Ela falou, Marcela, aqui sempre foi anotado. E agora até a balinha entra na planilha, porque tá difícil, tá mesmo. Uma balinha já não é mais assim, são só alguns centavinhos, não. Até a bala tá cara hoje em dia, né? Nossa Senhora. Lúcia, beijo pra você. Ô, gente, eu não sei se vocês sabem, primeira coisa, 1212. Pensa positivo pra atrair coisa boa. Agora sim, continuando, não sei se vocês sabem, mas hoje é Dia Mundial de Combate ao Câncer. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre isso. Tem alguém na sua família enfrentando essa doença? Você já passou por isso? O que faz a diferença nessa fase tão delicada, hein? Me conta como é que tem sido a sua vivência ou foi a sua vivência com relação a esse assunto tão delicado. 99752-4005. 12:12, eu volto já. De segunda a sexta, 15 para as 2 da tarde. Quando me apaixono. A Páscoa é tempo de renovação, amor e união. Mais que chocolates, é um momento de celebrar a esperança e estar com quem amamos. Que essa Páscoa seja doce, cheia de alegria e muito amor. Oferecimento TH+SBT e Espinace Chocolates, onde o cacau vira arte. Feliz Páscoa! No Brasil, nossas crianças merecem um futuro saudável e promissor. Mas a poliomielite está aí, ameaçando a saúde de nossos pequenos. A boa notícia é que temos a solução. A vacinação protege contra a poliomielite, mas a cobertura vacinal está caindo e o risco aumentando. Agora é o momento de agir.
Vá ao posto de saúde mais próximo e vacine seus filhos. Proteja nossas crianças. Vacine contra a poliomielite. Juntos podemos vencer essa ameaça. No TH Mais Notícias, você confere tudo da política e da economia, da região e do país. Empreendedorismo, meio ambiente, comportamento e cultura também passam por aqui. Eu sou Gabriela Leite e a gente se encontra às 7h20 da noite, de segunda a sexta-feira, aqui na TH Mais SBT. Hoje é Dia Mundial de Combate ao Câncer e hoje eu quero conversar com você sobre uma outra abordagem quando o assunto é essa doença que assusta. A gente fala hoje sobre a importância da rede de apoio emocional aos pacientes oncológicos. Quem veio conversar com a gente sobre esse assunto hoje aqui no estúdio da TH Mais SBT é a Marjorie Vanucci. Seja bem-vinda. Você tá bem? Muito obrigada. Estou bem, sim, graças a Deus. Então tá bom. Olha só, por que eu falei que essa conversa vai ser diferente hoje? Porque a gente costuma, quando a gente fala em câncer, a gente costuma falar sempre quais são os tipos de câncer mais comuns, qual é a prevenção, quais são os tratamentos. Isso é importantíssimo, é uma questão de saúde, mas nem sempre a gente fala sobre a importância do apoio dos amigos, da família. Não é para a gente romantizar o câncer, porque é punk, é uma doença que ninguém quer receber o diagnóstico. Por mais, né, Marjorie, que a gente saiba que a medicina vem avançando muito. A Marjorie, ela já foi uma paciente oncológica. Tá super bem, como a gente vê aqui. Obrigada. Então, você consegue passar pra gente a importância de você ter acesso ao tratamento, Sim. ok, mas de você ter uma rede de apoio que te sustente para enfrentar algo que não é fácil. Exato. O que a gente tem que lembrar é isso que você falou. É muito importante a gente entender que o processo de saúde, ele é muito grande, não é só não ter doença, não é ausência de doença. A gente precisa lembrar que o câncer, ele é um diagnóstico difícil, ele é um diagnóstico que envolve muita coisa, muitas fases e muitos processos, e que sem a gente trabalhar com várias pessoas ao nosso redor e vários cuidados, muito dificilmente a gente vai conseguir superar isso sozinho. Então, por isso que é muito importante que, além dos tratamentos convencionais que a gente tem e que são necessários e que a gente não pode deixar de fazê-los, a gente tenha outras redes de apoio e outros suportes que também são oferecidos, mas que também estão na nossa família, estão nos nossos amigos, estão muitas vezes na nossa espiritualidade, né, nas redes que nós temos já na nossa vida. Porque o câncer, ele é uma doença crônica e ele vai fazer parte do nosso cotidiano. Então, é muito importante que as pessoas que estão ao nosso redor, a comunidade, e que a gente comece a conversar mais sobre isso. Então, para que a gente consiga, pouco a pouco, tornar também a questão oncológica como um papo do nosso dia a dia. Com naturalidade. Com mais naturalidade, e que a gente possa absorver isso nas nossas casas e cuidar melhor das pessoas que estão ao redor. Porque não é só o paciente que adoece. Toda a família, todas as pessoas ao redor também se preocupam e também adoecem junto. Sim, porque é um diagnóstico tão pesado que você não quer ver a pessoa que você ama sofrendo. Por mais que a gente acredite e veja o avanço da tecnologia, existe um medo muito grande quando vem esse diagnóstico. Isso tudo vem do estigma também. Eu acho que a gente vive ainda um estigma muito grande ao redor do câncer. O câncer é uma doença grave, ele é uma doença que ainda mata muito, porém nós temos muito mais ferramentas, muito mais diagnóstico. A gente fala muito mais do diagnóstico precoce, do cuidado. Nós temos hoje, né, o Dia Mundial de Combate ao Câncer, e durante todo o ano, tantas falas e tantos projetos, ONGs,
tantos espaços, né, de educação em saúde, falando sobre a prevenção. Então, nós precisamos inserir mais isso no nosso dia a dia de forma mais informativa. O que vocês estão fazendo aqui hoje, alcançando, né, vocês que estão aí assistindo, toda a sua equipe, todas as pessoas que estão aqui, é deixar isso de uma forma muito mais acessível para todo mundo, né? Então, isso é importante demais. Quando eu falei para o pessoal que acompanha a gente, para o nosso público, que você já foi uma paciente oncológica, então você sabe o quanto esse apoio é importante. Você também já teve casos de câncer na sua família. Sim. Então você já viveu essas duas realidades, de precisar do apoio para você e ser apoio, e precisar de um apoio para ser apoio também. Qual que é a parte mais difícil e onde a gente que está de fora pode se atentar ainda mais para ser esse suporte, para dar esse apoio necessário? É o diagnóstico? É o tratamento? Qual que é a parte que a gente precisa mais se atentar? É muito complexo a gente dizer o que é mais fácil e o que é difícil na jornada oncológica, né? Pessoas são singulares, são diferentes, né? Tem pessoas que vão encarar coisas muito mais fáceis do que outras. Tem pessoas, por exemplo, que encaram uma perda de cabelo muito mais fácil do que outras. Tem pessoas que encaram uma quimioterapia muito mais fácil do que outras. O que é importante é a gente observar e não ter aquelas falas muito comuns que às vezes a gente tem. Às vezes a pessoa acaba de receber um diagnóstico e às vezes no intuito de ajudar, a gente fala, poxa, mas eu tive um tio que faleceu, eu tive uma outra pessoa. É verdade, sabe? Então às vezes no intuito de ajudar com uma fala, a gente acaba sendo equivocado. Então, procura dar um abraço, procura perguntar, olha, o que você está precisando? Você está precisando que hoje eu faça uma comida para você? Você está precisando ir passear? Você quer que eu te leve num cinema? Porque o paciente oncológico, ele não está isento de fazer as coisas que ele gosta. Né? A gente precisa começar a levar mais o paciente oncológico para a vida. Muitas vezes ele não vai poder, ele está com uma imunidade um pouco mais baixa, mas tem momentos em que ele está bem. Ele quer sair, ou ele quer uma companhia dentro de casa, ele quer comer uma comida gostosa quando ele está se sentindo... Viver, né? Ele quer viver. Então, assim, e no tratamento é onde a gente está com mais gana de viver, a gente quer viver. Então, se o paciente, por exemplo, é religioso, ele quer ir numa missa, ou ele quer que tenha uma oração dentro de casa. Então, o que é importante a gente pensar... Não só no tratamento, o paciente já está muito focado no tratamento. O paciente já está com aquela rotina de exames, consultas. Vamos focar em outras coisas, vamos fazer uma terapia, vamos tentar levar o paciente para coisas terapêuticas, vamos levar para uma caminhada, vamos fazer uma atividade física que o paciente consiga fazer, vamos levar para algo que ele gosta de dançar, ele gosta de ir para um parque, ele gosta de comer uma coisa diferente, um restaurante que ele gosta, gosta de passear no shopping, pode ir, vá. Eu acho que isso são coisas importantes e que elas se perdem no meio do diagnóstico. Agora a gente está dando esse start para que você pare para pensar sobre esse assunto e para que você faça a diferença, seja a diferença nesse apoio tão importante e fundamental a um paciente oncológico. Marjorie, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi uma honra te ouvir. Espero que a gente tenha conseguido inspirar muitas pessoas. Muito obrigada. Eu que agradeço e espero que vocês tenham aí inspiração de pessoas que estão vivendo e estão tendo a oportunidade de fazer muitas coisas. Ajudem, não tenham medo e façam dessa jornada um aprendizado. E eu vou estar sempre aqui para ajudar vocês. Muito obrigada. Com certeza ajudou bastante. Meio-dia 23, no próximo bloco eu te mostro como é que fica a previsão do tempo para hoje no Litoral Norte, combinado? Alô, pessoal do litoral, como é que tá a situação aí, hein? Já me conta, eu quero saber por você como é que tá a situação da previsão do tempo, hein? Me conta que quando voltar do intervalo eu te conto o que os meteorologistas estão dizendo para hoje no litoral, tá bom? Volto já. Você está assistindo Hora do Vale. Oferecimento CGTEC. Segurança para o patrimônio. Tranquilidade para você. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Serramar Shopping. O shopping do Litoral Norte. Um lugar onde cada detalhe foi pensado para você se sentir em casa.
Localizado no coração da Floriano Rodrigues Pinheiro, o Empório Serra Vista possui opções incríveis para o seu almoço, desde a famosa truta grelhada, parmegiana de filé mignon ao ancho. Fazendo o pedido de qualquer prato executivo durante a semana, a sobremesa é por nossa conta. Venha para o Empório Serra Vista. A comida é deliciosa e o ambiente é incrível. Seja nos campos, nas quadras ou até na piscina, no SBT Esportes Vale, você não perde nenhum lance. Aqui é o ponto de encontro dos apaixonados pelo esporte. Tem os gols da rodada, matérias especiais, as últimas notícias do seu time, de forma descontraída, é claro. E não esquece, a sua participação. Eu sou o Lucas Tavares e te espero de segunda a sexta aqui na TH+ SBT. De volta com imagens ao vivo da Praia do Perequê, em Ilhabela. O que a gente consegue ver dessa imagem? Que o tempo está aberto, tá um solzinho gostoso, mas que está ventando. Será que está batendo aquele ventinho frio de outono? Me conta, enquanto eu te conto como é que ficam as temperaturas nas 4 cidades do litoral norte. Em Ilhabela, os termômetros sobem até a marca dos 25 graus. 27 é a máxima esperada para hoje à tarde em São Sebastião. 27 também é a máxima prevista para hoje em Caraguatatuba. Fechando nosso giro, vem Ubatuba com máxima de 26 graus. Eu vi que estava ventando nessa imagem que eu dividi com vocês, aí pensei assim, será que a balsa tá ok? Porque quando tem vento forte, a balsa normalmente dá algum problema, não é verdade? Aí eu corri, enquanto a previsão estava no ar, eu corri para ver aqui no site do Departamento Hidroviário, mas não tem nenhum vento forte impactando na balsa. O que eles colocam aqui é que a travessia está operando com maré baixa, ou seja, isso impossibilita o transporte de veículos pesados. Mas, de qualquer forma, tem 4 embarcações funcionando, em operação, na verdade, e 30 minutos é o tempo de espera, tanto para quem quer ir para Ilhabela, quanto para quem vai deixar Ilhabela. Combinado? Então, atualização em tempo real aí para vocês. É isso aí, ó. 30 minutos do lado de São Sebastião, 30 minutos do lado de Ilhabela, travessia operando com maré baixa. Quando a gente fala sobre a Páscoa, eu não sei se vocês se deram conta, mas hoje é dia 8, dia 18, já é o feriado, já começa o feriado de Páscoa, né, de Sexta-feira Santa, enfim. Quando a gente fala de Páscoa, a gente fala também sobre algumas comidas que fazem parte da tradição de muitas famílias. Bacalhau, aquele bacalhau, aquelas postas bonitas, bastante azeite no bacalhau. O problema é o preço, né? Com o preço nas alturas, fica difícil fazer como a gente fazia antigamente. Será que o jeito vai ser readaptar o cardápio da Páscoa? Vamos ver. Não dá para imaginar o almoço de Páscoa sem o bacalhau. E para deixar o item no cardápio, a Silvana decidiu inovar. Do jeito que está caro, a gente vai ter que tentar fazer a família grande, tem que desfiar para fazer o bacalhau render. O bacalhau subiu mais de 18% nos 2 últimos anos. Outro item indispensável na hora de preparar o almoço de Páscoa, o azeite, aumentou quase 75% entre 2022 e 2025. Chocolates e bombons também ficaram mais caros, 27% no período. O que provocou o aumento dos chocolates e bombons foi um aumento das matérias-primas. Então a gente teve um aumento do cacau, da manteiga de cacau, do leite, um aumento acumulado. Então, assim, não é um aumento que aconteceu da noite para o dia. A gerente deste empório aposta nos produtos mais baratos para atrair clientes. Nós temos opções de barra de chocolate, que é um pouco mais em conta, não deixando de ter o ovo também, porque mesmo estando mais caro, mas tem a procura, né? Não pode deixar de ter o chocolate na Páscoa, né? Aqui nesse restaurante, no Mercado Municipal do Rio de Janeiro, o bacalhau é um dos principais pratos do cardápio. Mas para quem quiser economizar, uma boa opção é a tilápia. Junto com a batata e a cebola, ela está entre os produtos com mais queda no preço dos últimos 3 anos. Pegamos 300 gramas de tilápia, que o quilo sai a R$ 25,00, bem mais em conta. Misturamos com batata, cebola, alho,
pimentões coloridos e um pouquinho de azeitonas, tá? Para poder botar na nossa mesa de Páscoa com mais economia. Para ter a Páscoa completa sem perder as tradições, pesquisar nunca é demais. Começar a comprar antes, quando possível, sabendo que existe possibilidade dos preços aumentarem à medida que a data for se aproximando. É exatamente o que esse casal costuma fazer para economizar. Quanto mais a procura, a demanda aumenta, o preço também aumenta. Normalmente é assim, né? Só cai depois que passa a festa. Amanhã a gente vai te ajudar a montar um cardápio para Páscoa, mas de um jeito especial. Não percam a Hora da Chefe de amanhã aqui na Hora do Vale, combinado? Obrigada pela companhia de cada um de vocês. Amanhã a gente se vê 11h30 da manhã.